O que vou contar a seguir aconteceu comigo quando eu estava no sítio do meu avô, no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Pitangui. Bem, e foi a mais pura verdade, por mais que comentem que é algo absurdo. Era uma tarde de sexta-feira de quaresma e eu estava na minha chácara, que ficava do lado do sítio do meu avô. E como estava uma tarde muito gostosa, eu resolvi ir pescar na lagoa de propriedade do meu avô, que ficava nos fundos do seu sítio. Bem, era tarde, por volta de 18h30, sendo que a partir desse horário que é melhor para se pescar, pois os peixes vão caçar comida à noite em águas paradas. Bem, me sentei na beira do lago, lancei o anzol e fiquei ali, aguardando algum peixe morder a isca. O tempo passou e eu estava concentrado no meu anzol, tranquilo e paciente. E quando de repente eu notei algo estranho no lago. Olhei para frente, a cerca de uns 45 metros de distância, e lá do outro lado da margem, apesar de escuro e apenas a lua clarear um pouco, eu vi nitidamente uma criatura humanoide de aproximadamente 2 metros de altura, com enormes asas iguais às de morcego. A criatura tinha uma cor acinzentada e ao mesmo tempo pálida, sendo que os olhos não tinham vida, e aquilo estava ali, parado, do outro lado da margem. Essa criatura deu alguns passos para frente e ficou me olhando fixamente por uns 15 segundos. E em seguida voou atravessando o rio e foi direto para a mata que havia ali do outro lado onde eu estava. Me senti com os olhos marejados de lágrimas e o meu estômago gelou e doeu com medo e aflição. Fiquei imaginando o que seria aquilo e onde estaria naquele momento. Se estaria indo por cima das árvores em minha direção ou por outro canto. Então, me levantei em silêncio e saí correndo em disparada, pois o medo tomou conta de mim. Eu nem notava os espinhos e urtigas que me feriam no meio do matagal. Me senti muito atordoado com uma sensação de terror que aquela coisa colocou em mim. Eu conseguia ouvir gritos como de morcego, mas de uma forma bem bizarra e muito agudo. Me tremi da cabeça aos pés e cheguei no meu sítio, entrei e tranquei tudo. Reparei que os meus cães estavam quietos e encolhidos no canil, com medo de alguma coisa. Bem, certamente daquela criatura. Minutos depois, o meu avô veio até a minha casa perguntando se estava tudo bem. Então, lhe contei todo o ocorrido. Ele disse que foi imaginação minha e o que eu vi foi certamente algum outro pássaro noturno. Eu percebi que o meu avô tentava me convencer de algo que nem mesmo ele acreditava, pois ele estava segurando a sua espingarda e a sua cara era de muita preocupação. Bem, eu vi e tenho certeza, e não foi impressão minha, e muito menos a minha imaginação. Bem, eu não sei o que era aquilo, e o que estava fazendo ali e o que estaria planejando. Porém, eu não fiquei para verificar. E depois disso, eu só volto lá acompanhado e tem que ser de dia. Boa noite. Olá, me chamo Carlos e hoje quero contar para vocês uma história um tanto interessante. E tudo ocorreu no município de Goianinha, especificadamente em 2016. Bem,
Na época eu tinha 12 anos quando rolaram os primeiros rumores de uma criatura bizarra rondando algumas partes do bairro na madrugada. O primeiro caso foi de um vendedor ambulante encontrado desmaiado sem as calças. Ao acordar, ele teria dito que uma criatura estranha apareceu em sua frente e assim ele logo desmaiou. Ele também disse que sentia algumas dores em sua região traseira, se é que vocês me entendem. E após o caso deste homem, outros casos foram sendo registrados, com homens, mulheres e até mesmo alguns adolescentes. E muitas dessas pessoas começaram a relatar que foram abusadas sexualmente por uma criatura humanoide totalmente escura. Criatura essa que terminava abaixando as roupas das vítimas e colocando uma espécie de boca naquele lugar. Outros moradores relataram a tal criatura estranha tentando subir no muro de suas casas. Até que um dia, um morador muito suspeito da região, ele disse ter matado a tal criatura com alguns tiros de espingarda. E logo após, ele queimou o corpo da criatura na mata. O mais curioso é que após esse morador relatar isso, nunca mais se ouviram relatos da tal criatura. E até hoje, a mesma gera algumas discussões, pois muitos querem entender sobre a verdadeira origem e identidade da criatura. E muitos outros dizem se tratar de algum tipo de demônio sexual, ou até mesmo uma pessoa fantasiada. Bem, assim como outras mitologias que sempre incluem uma criatura estranha, a nossa mitologia brasileira, que até mesmo alguns acreditam se tratar do chupa-cabra ou outra coisa. Bem, este foi o meu relato. Boa noite. Olá, o meu nome é Tiago e vou contar um relato para vocês que aconteceu com o meu avô. O meu avô morava no estado de Goiás com a minha avó. Eles tinham 4 filhos, que eram os meus tios e a minha mãe. Bem, o meu avô trabalhava em uma roça todos os dias, e então ele acordava muito cedo para ir para o trabalho. Em uma madrugada fria, ele se levantou e se arrumou para ir para o trabalho. Colocou comida em sua marmita e então logo saiu de casa. Bem, ele caminhava por uma estradinha apertada de areia e logo mais à frente ele tinha que passar por dentro de uma mata enorme. Bem, ele estava andando pela mata quando de repente ele começou a ouvir um barulho de mato sendo pisado. O meu avô olhava para todos os lados, mas não via nada. Então, ele parou de caminhar e os passos também pararam. O meu avô já estava ficando com muito medo. E então, quando o pânico tomou conta dele, ele resolveu voltar para trás. Mas quando se virou para voltar e olhou para uma árvore enorme que havia ali, logo ele viu uma figura negra e aquela coisa possuía apenas uma perna e os seus dentes afiados que saltavam para fora da sua boca. O meu avô, quando viu aquilo, o pânico logo tomou conta do seu corpo. Ele saiu correndo de volta para casa e ele relata que nunca correu tão rápido em toda a sua vida quanto naquele dia. Porém, enquanto ele corria, aquela criatura pulava atrás dele. E aquela coisa ria de uma forma muito diabólica. O meu avô já estava muito cansado de tanto correr.
Mas logo ele avistou a saída da mata e conseguiu sair dali antes que a criatura o alcançasse. Ele começou a bater na porta. A minha avó acordou e abriu muito assustada. O meu avô entrou atônito e quando a minha avó ia fechar a porta, ela olhou para Marta e logo percebeu 2 pares de olhos vermelhos. Mas quando ela viu aquilo, ela fechou rapidamente a porta e começou a orar. E mesmo a minha avó orando fervorosamente, aquela criatura ficava rindo pelo lado de fora. Mas logo, quando o dia começou a amanhecer, aquela coisa foi embora. Bem, a partir daquele dia, o meu avô nunca mais se embrenhou na mata àquela hora da noite. Ele passou a ir trabalhar quando o sol estava mais a pico. E aquela criatura nunca mais apareceu. Boa noite. Olá, essa história que eu vou contar aconteceu comigo e com a minha família. E garanto que foi tudo verdade e ao mesmo tempo muito assustador. Em 1998, eu e a minha família fizemos um passeio e fomos para a região de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, fazendo uma pescaria de fim de semana em um dos rios da região. Bem, tudo estava correndo tranquilamente. Estávamos pescando, conversando e rindo bem distraídos. Mas quando, em um determinado momento, algo nos chamou a atenção. Observamos na margem oposta do rio uma criatura sair da água. Ficamos todos espantados e assustados, pois não conseguíamos identificar direito o que era aquela coisa que havia saído da água. Era uma criatura com fisionomia semelhante à de um homem branco, de pelo menos 1,80 de altura. E aparentemente sem traços faciais, contendo apenas um rasgo no local da boca. E aquilo possuía um braço longo e o outro parecia ter sido amputado mais ou menos na altura do cotovelo. Aquilo era horrível e assustador. Aparentemente, ele parecia estar muito tempo dentro da água, pois tinha sua cabeça e costas enrugadas pelo constante contato com a água. Ele estava parcialmente submerso e se alimentando ferozmente com restos de peixes e lodo que havia no local. A criatura parecia ter percebido que estava sendo observado e lentamente foi entrando de costas no rio e desapareceu por entre as águas. Todos nós ficamos aterrorizados com aquilo e saímos rapidamente do local, sendo que fomos imediatamente em direção às praias de São Francisco. Lá chegando, tentamos obter informações de alguém sobre a estranha criatura que acabávamos de ver. Contamos para alguns pescadores locais e perguntamos se eles já tinham visto aquilo antes. Então, eles disseram que há muitos anos, aquela coisa é vista por várias pessoas, moradores locais e turistas, e que existem várias versões sobre o que possa ser aquilo. Sendo que a mais famosa delas é que aquela criatura é uma pessoa que havia matado a sua família e logo depois se matou no rio. E assim, ficando perambulando naquela região para pagar pelo seu crime, mesmo já estando no além. Bem, se era isso eu não sei, mas que foi horrível e altamente sobrenatural, isso com certeza. Aquilo que nós vimos não existe no nosso mundo. E isso eu posso garantir. Boa noite.
Boa noite. Podem me chamar aqui de Andréia. Bem, este não é o meu nome verdadeiro, e por motivos óbvios, eu não posso revelar o mesmo. Eu tive que criar esse e-mail fake para enviar toda a minha história, pois de alguma forma eu posso ser identificada. Então vamos lá. Na época, eu morava em algum lugar de Manaus. O ano era 2008, e eu tinha acabado de entrar para a faculdade. Eu morava com meu pai. A minha mãe já havia falecido na época. Tudo começou um dia, quando a minha irmã resolveu sair e nunca mais voltou. Ela não tinha motivos para fugir de casa, pois já era de maior e nunca fomos o tipo de garotas presas. E ela sempre saía para festas, raves e até mesmo viagem quando ela bem entendia. Mas um certo dia, sem mais e sem menos, ela saiu e não voltou mais. O meu pai registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte, e quando ele ligava para ela, a ligação sempre caía na caixa postal. Ligamos para todas as suas amigas, mas ninguém sabia de nada. Um mês se passou e nada dela. A polícia dizia sempre estar investigando o fato, mas não havia sequer uma pista. Após esse tempo todo, eu já não tinha tanta esperança quanto ao seu retorno, e tentava acreditar que ela fugiu com alguém e estivesse bem. Tentava convencer a mim mesma para assim me sentir melhor. E com o desaparecimento da minha irmã, eu me tornei muito solitária. E sempre que eu voltava da faculdade, eu virava à noite nas redes sociais como Orkut e Twitter. E quando via as últimas postagens da minha irmã no Twitter, aquilo me doía muito. Mas foi quando eu tive a brilhante ideia de entrar no tweet dela, pois talvez lá tivesse alguma pista onde ela poderia ter ido. Tentei várias senhas para entrar em sua conta pessoal, mas sem sucesso. No outro dia na faculdade, eu perguntei a um amigo se ele sabia hackear Twitter, pois ele era bem nerd. Então provavelmente deveria saber. E assim, após a aula, fomos para a minha casa e ele tentou, mas não conseguiu nada. Bem, 2 dias se passaram e eu já havia desistido da ideia de entrar no Twitter da minha irmã. Quando um certo dia, um rapaz me chamou pelo meu Twitter e se apresentou como Marcelo e disse que ele poderia me ajudar. Ele só precisava do e-mail que a minha irmã usava e eu disse que sabia, mas não sabia a senha, e ele disse que tudo bem. Bem, achei que o Marcelo tivesse chegado até mim pelo meu amigo nerd da faculdade. Então nem perguntei como ele me conhecia. O Marcelo logo me advertiu para que eu não falasse nada para a polícia, pois poderia ter alguma informação da minha irmã em seu Twitter pessoal, e se os policiais descobrissem, eles manteriam essa informação sob sigilo. E isso era melhor que eu investigasse sozinha. A partir daí, eu e o Marcelo nos tornamos amigos, mas nos conhecíamos apenas pelo Twitter. E às vezes nos falávamos por mensagens de SMS. Um dia, Marcelo me mandou um SMS dizendo: "Oi Andréia, tudo bem? Eu consegui entrar na conta do Twitter da sua irmã. Assim que puder, me retorne." Fiquei muito feliz e perguntei como ele havia descoberto. Ele disse que não olhou nenhuma conversa particular, pois era eu que deveria fazer isso. Ele me passou o login e a nova senha, e assim eu entrei. Bem, não havia nada demais, e eu pensei em desistir. Mas aí eu lembrei que tem uma opção que dá para ver os comentários que ela fazia nas postagens das pessoas.
Bem, eu não sabia onde ficava essa opção, mas depois de um tempo eu achei. Bem, logo após investigar, eu consegui uma pista. Eu vi que havia um usuário com o nome de Carlos Wolff e percebi que ela tinha uma certa simpatia por este rapaz. Eu visitei o perfil dele, mas não tinha muitas informações. E a sua foto de perfil era de um homem cabeludo, forte e de costas na escuridão. Provavelmente um fake. E havia uma legenda que dizia: ou você é o caçador, ou é a presa. Percebi também que ele era de Manaus. Bem, mas como se tratava de um provável fake, ficava impossível rastreá-lo. Pensei em mandar mensagem, mas não era uma boa ideia, pois ele poderia ter algo a ver com o desaparecimento dela. E se ele soubesse que eu estou atrás de pistas, ele logo desapareceria com a sua conta. Daí eu tive a ideia de criar um fake e chamar por ele no privado. Mas não tive sucesso, pois ele nem visualizava as minhas mensagens. No outro dia eu liguei para Marcelo e disse que tinha algo de muito importante para falar com ele. Perguntei também se ele poderia me encontrar em algum lugar, e ele disse que era melhor que eu fosse até a sua casa, pois de ônibus eu chegaria lá em meia hora. Bem, eu fui até a sua casa, e logo que cheguei, ele já me esperava no portão. Eu fiquei encantada com ele. Um rapaz forte e com uma barba de dar inveja a qualquer homem. Aparentava ter uns 27 anos e também era alto. Ele me convidou para entrar, me ofereceu uma bebida e fomos conversar. Ele disse que eu era muito linda, assim como a minha irmã. Assustada, eu perguntei se ele a conhecia. E ele disse que somente a viu por fotos, quando entrou em sua conta pelo Twitter. Eu notei que Marcelo tinha uma tatuagem no braço. Era algo escrito em hebraico ou árabe, não me lembro bem. E quando perguntei o significado, ele disse a seguinte frase: ou você é o caçador, ou é a presa. E então ele me perguntou o que eu queria falar de tão importante com ele. Neste momento eu me lembrei que a sua tatuagem dizia as mesmas coisas que estava no perfil de Carlos Wolff. Marcelo percebeu meu nervosismo e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E novamente ele me perguntou o que eu tinha para dizer de tão importante. Bem, eu disse a ele que achava que a minha irmã havia fugido, pois ela havia comentado comigo uma vez que conheceu um rapaz de Minas Gerais e que um dia o faria uma visita. Bem, ele disse que se for isso, mais cedo ou mais tarde ela logo apareceria, e que eu deveria relaxar e tentar esquecer isso um pouco. Na verdade, não era isso que eu tinha a dizer para o Marcelo, mas fiquei com medo que ele tivesse alguma ligação com Carlos Wolff. Voltei para casa e fiquei pensando a noite toda se Marcelo tinha alguma coisa a ver com isso tudo. E também fiquei pensando que, como ele entrou no Twitter da minha irmã, ele poderia facilmente ter apagado todas as suas conversas. E que talvez seja por isso que ele me pediu para que eu não avisasse a polícia, pois lá poderia haver alguma pista sobre a minha irmã que incriminava ele. Também fiquei pensando o porquê do Marcelo morar sozinho em uma casa tão grande e bonita. Bem, as minhas suspeitas eram grandes, mas eu não poderia simplesmente denunciá-lo à polícia com tão poucas provas. Eu precisava ir mais a fundo. Os dias se passaram
e eu e Marcelo começamos a nos falar com mais frequência. Eu perguntava onde ele trabalhava, perguntava sobre os seus pais e o porquê dele morar sozinho. E ele disse que trabalhava desenvolvendo programas de software. Disse também que nunca conheceu seu pai e a sua mãe é casada com outro homem, o qual ele nunca se deu muito bem. E por isso ele decidiu morar sozinho, pois o seu emprego lhe rendia uma boa condição de vida. Percebi que Marcelo flertava muito comigo. Então eu perguntei se ele queria namorar comigo. Bem, ele disse que me achava linda, mas não podia, pois já estava saindo com uma outra garota. Bem, eu fiquei muito sem graça, pois realmente eu comecei a gostar dele. E também já estava envolvida em sua vida. Pois como eu estava apaixonada, eu havia descartado a hipótese dele ter alguma coisa a ver com o sumiço da minha irmã. Pois de qualquer forma, se Marcelo realmente tivesse alguma coisa com ela teria me contado. Pois a minha irmã sempre me contava os seus segredos. Os dias se passaram e eu não conseguia tirar o Marcelo da cabeça, pois já estava muito apaixonada por aquele homem. Bem, mas se já havia outra garota em sua vida, o que eu poderia fazer? Absolutamente nada. Um certo dia, voltando de ônibus da faculdade, eu notei a conversa de dois alunos que ocupavam os dois bancos à minha frente. O garoto era gay e eu já o tinha visto pelo colégio. Ele estava com uma menina que eu não me lembrava dela na escola. E ela contava a ele sobre o seu novo namorado, que ele era forte, cabeludo e alto, e que também era um príncipe. Bem, ela deu todas as características de Marcelo. E como eu já estava ficando paranoica, eu logo pensei: bem, eu sou muito mais bonita que essa garota. O que Marcelo vê nela que não vê em mim? Percebi também que o seu amigo a chamava de Jéssica. Porém, o Marcelo nunca me disse nada sobre nenhuma Jéssica. Resolvi esquecer esse assunto. Algumas semanas se passaram e eu nunca mais vi a Jéssica no ônibus. Eu vi apenas o seu amigo gay, que agora estava sentado sozinho. Um dia, quando entrei no ônibus, lá estava o amigo dela. Eu sentei ao seu lado de propósito, somente para lhe perguntar se aconteceu alguma coisa com ela, pois eu já não via mais os dois juntos. Bem, eu sei que parece muita fofoca, mas a realidade é que aqui em Manaus somos todos fofoqueiros. Ele me disse que Jéssica havia sumido fazia uma semana e a polícia trabalhava na suspeita dela ter fugido com o namorado. Mas se foi isso, estava tudo bem, pois ambos já eram maior de idade e poderiam fazer o que bem entendessem. Cheguei a acreditar que talvez o Marcelo tivesse alguma coisa a ver com isso. Então perguntei ao rapaz qual era o nome do namorado dela, e ele disse que era Rogério. Bem, de fato eu estava paranoica, pois pensei que era o Marcelo, e que talvez ele teria feito alguma coisa com a garota. Assim como também pensava que ele estava envolvido no desaparecimento da minha irmã. Fui para casa, pensando se o desaparecimento de Jéssica não tinha alguma relação com o desaparecimento da minha irmã. E por volta das 11 da noite, eu estava deitada, ouvindo música e quase dormindo. E de repente, eu recebi um SMS. E quando eu vejo a mensagem, era o Marcelo que me chamava para sair. Perguntei a ele se ele não estava namorando, e ele disse que já havia terminado fazia algum tempo, pois a garota o havia dispensado
e que isso foi bom para ele, pois de uma certa forma ele gostava mesmo era de mim. Bem, sem pensar duas vezes, eu aceitei o convite de Marcelo. Me lembro que saímos em uma noite de sábado de lua cheia. Fomos para um barzinho que ficava no mesmo quarteirão da sua casa. E ali, bebemos muito e conversamos bastante. E por volta das 9 da noite, Marcelo logo me levou para sua casa. E por mais que eu insistia que eu queria ir para minha casa, ele dizia que eu deveria relaxar e que assim que eu melhorasse um pouco, ele me levaria para minha casa. Bem, ele me colocou em sua cama e, se aproveitando da situação, começou a me abraçar e a me beijar. Eu logo me rendi ao seu fogo e ali naquela noite transamos loucamente. Eu estava um pouco chapada, mas achei até bom, pois assim poderia colocar a culpa na bebida. Caso Marcelo pensasse que eu fosse fácil. E logo depois de transarmos loucamente, eu dormi e acordei por volta das 11 da noite. E foi aí que eu percebi que o Marcelo não estava em sua cama. E eu notei também que o seu notebook estava na cabeceira da cama. Bem, era muito enxerimento da minha parte ir mexer em suas coisas pessoais, pois talvez o notebook estivesse protegido com senha, mas para minha surpresa, não estava. E assim que entrei, eu logo me deparei com o seu Twitter pessoal aberto. E quase morri quando vi que o seu nick era Carlos Wolf. Fiquei em estado de choque, pois o Marcelo era o mesmo cara que interagia com a minha irmã. Eu logo procurei o meu celular para ligar para o meu pai, ou chamar a polícia. Porém, o meu celular não estava na minha bolsa. E o que dava a entender era que o notebook estava ali na cabeceira da cama de propósito, unicamente para que eu entrasse nas suas redes sociais e descobrisse toda a verdade. E provavelmente aquele era um jogo doentio. Corri do quarto, passei pela sala para sair daquele lugar. E foi quando eu notei algo que me deixou paralisada, em estado de transe. Pois logo que saí pela porta da sala, que dava de vista para um jardim, presenciei uma criatura demoníaca parada ali no jardim, me olhando fixamente nos olhos. A sua aparência era monstruosa e ele parecia um cachorro, só que muito maior, com olhos vermelhos e grandes dentes afiados. Aquilo se pôs em pé como uma pessoa e começou a urrar assim que me viu. Bem, não adiantava eu gritar, pois a casa de Marcelo estava em um bairro muito afastado e não havia casas por perto, somente terrenos baldios. Aquele ser do inferno veio com tudo em minha direção. Então, eu entrei rapidamente e fechei a porta em seguida. Corri para o quarto de Marcelo, peguei o notebook e me tranquei na suíte do quarto. E assim que abri o notebook, eu vi a conclusão final daquela história. Marcelo era aquela criatura que estava lá fora. Bem, todas as pistas apontavam que aquela coisa lá fora só poderia ser o Marcelo. E agora eu sabia o segredo, que ele era um lobisomem. A criatura estava rodeando a casa, me farejando e dando uns rosnados demoníacos. Assim que movimentei o mouse do notebook e a tela acendeu, eu percebi que havia uma página minimizada do Tor. Tor é um navegador da Deep Web.
E assim que eu entrei no navegador, havia o bate-papo do Forchan aberto. Bem, para quem não sabe o que é a Deep Web, eu vou resumir em poucas palavras. A Deep Web é 80% da internet que não conhecemos. E as pessoas lá podem publicar o que bem quiserem, de maneira anônima. Canibalismo, venda de armas, drogas e órgãos humanos pelo mercado negro. E até mesmo tráfico de pessoas e pornografia infantil. Tudo no anonimato. Pude ler rapidamente as conversas de Marcelo no Forchan. E lá, ele se identificava como Carlos Wolff. E fazia parte de um clã de lobisomens que se identificavam pelo nome de La Paquette, que em português quer dizer a matilha. Bem, naquela época eu não sabia, mas agora assistindo o canal Elite Oculta, eu sei que se tratavam de uma matilha de canes. E esses supostos lobisomens compartilhavam as experiências com os outros membros do grupo. E no fórum do Forchan estavam todas as conversas de Marcelo. Ele detalhava como matava as suas vítimas. Dizia que as seduziam e atraía as vítimas até a sua casa em noites de lua cheia. E ali eu pude ver como ele descreveu os detalhes de como matou a minha irmã. E foi horrível ler isso. Ele a levou até a sua casa e se transformou na fera enquanto ela dormia. E quando ela acordou com os gritos dele se transformando e tentou correr, mas ele pulou com uma mordida fatal em seu pescoço. E assim, ele pôde devorar 70% do corpo dela. E o outro restante, ele comeu na noite seguinte, quando se transformou novamente na fera. E ele também relatava que havia feito a mesma coisa com a Jéssica, a garota do ônibus, e também com muitas outras garotas. Bem, era Marcelo que estava envolvido em todos os desaparecimentos das pessoas. E ele também agia da mesma forma com homens. Os seduziam e os levavam para o abate. Os relatos do fórum eram bizarros, um pior que o outro. E eu posso jurar para vocês que, por mais que pareça fantasioso, é real. Lobisomens e canes do inferno existem. E essas criaturas da cidade se organizam em clãs e matilhas. E Marcelo pertencia a este clã, que se denominavam a Matilha. Mas o pior ainda estava por vir. Ainda no Forchan, eu pude ver outra conversa de Marcelo com o grupo, que me deixou em completo pânico. Ele dizia que estava com uma garota nova, que se chamava Andréia, no caso eu, e que também ele iria me dar o mesmo fim que deu para minha irmã. Entrei rapidamente no MSN para pedir ajuda para os meus amigos que estivessem online. E ali eu encontrei o Lucas, o meu amigo nerd da faculdade. Eu disse para ele que precisava da sua ajuda. E assim passei os detalhes de onde eu estava. Bem, eu não disse que estava sendo perseguida por um lobisomem ou algo do tipo, pois logo ele pensaria se tratar de alguma brincadeira. Disse a ele apenas que o Marcelo havia me levado para sua casa e neste momento estava tentando me violentar. Fiquei trancada no banheiro e logo o notebook descarregou. Enquanto isso, eu escutava aquela criatura tentar entrar na casa de todas as maneiras. Mas depois de umas 2 horas, eu não escutei mais nada. E logo, tudo estava no completo silêncio.
Eu resolvi sair do quarto bem devagar, observando se não havia sinal daquela criatura. Bem, estava tudo tranquilo. Fui até a cozinha e confirmei que a porta também estava trancada. Então, não havia como aquela criatura entrar. Peguei uma faca e planejava sair dali correndo. E para me prevenir um pouco mais, eu deixei uma panela com água fervendo no fogão, caso aquilo invadisse a casa. Bem, esperei por uns 10 minutos e nada da criatura. Então fui até a sala e saí pela porta da frente. Mas assim que olho para a escada que dava para o andar de cima, posso dizer que tomei o maior susto da minha vida. Quando vi a criatura descendo a escada como uma pessoa. E logo que aquela coisa me viu, aquilo pulou a escada e veio para cima de mim. Tentei acertá-lo com a faca, mas sem sucesso. Então joguei a faca em sua direção e corri para a cozinha. Peguei a panela com água fervendo e juro para vocês que só deu tempo de virar e jogar a água no rosto da criatura. E aquele ser já estava quase em cima de mim. A coisa caiu no chão e começou a se debater. Bem, havia caído um pouco de água no meu pé, me causando queimaduras, mas nada muito grave. E enquanto aquilo se debatia no chão, logo subiu um fedor horrendo de carniça e cachorro molhado. Mas quando me lembrei do que aquela criatura havia feito com a minha irmã, eu peguei outra faca na cozinha e enfiei com todas as minhas forças nas costas da criatura. E na mesma hora aquilo deu um urro e tentava tirar a faca das suas costas, porém sem sucesso. Passei rapidamente correndo pela criatura e saí daquele lugar. E como a sua casa era muito grande, eu corri muito para chegar até o portão. E assim que alcancei o portão de gradilho, o mesmo estava trancado. Desesperada, eu tentei subir, mas devido ao meu nervosismo, eu não estava conseguindo. Bem, de repente, eu avistei o Lucas vindo. Eu gritei por ele e ele veio me ajudar. Do lado de fora, ele colocou as mãos pela grade para que eu me apoiasse e conseguisse subir. E finalmente eu pude sair daquele lugar. E quando olhamos para trás, eu e o Lucas vimos aquela criatura vindo cambaleando. E assim que o Lucas viu aquela coisa, ele ficou pálido de medo. Entramos rapidamente no carro e fomos embora dali. E assim que chegamos na delegacia, eu contei toda a história para a polícia, menos a parte do lobisomem. Eu disse que o Marcelo estava envolvido nos desaparecimentos recorrentes das pessoas, pois eu pude ver em seu notebook que ele atraía as vítimas até a sua casa e depois as matavam em um ritual bizarro de canibalismo e magia negra. Alguns dias se passaram e no depoimento o Marcelo negou todas as acusações. Porém, o seu rosto estava deformado devido à água fervendo. Aquele infeliz não fez nenhuma queixa contra mim. E muito pelo contrário, ele disse à polícia que ele se queimou em um acidente. Eu sabia que aquilo era mais um dos seus jogos doentio. A polícia investigou mais a fundo, porém não encontrou nada que ligasse Marcelo nos assassinatos. Depois deste acontecimento, eu resolvi me mudar para o interior de Minas, um lugar muito longe de Manaus. E foi no dia que eu estava me mudando que eu recebi uma ligação. Era Marcelo. Ele disse que ele e a sua matilha estavam atrás de mim.
E não adiantaria eu fugir, pois os lobisomens estão em todo lugar. Disse também que o meu fim seria inevitável e que ele me daria a morte mais lenta e agonizante de todas. E que o motivo dele não fazer nenhuma denúncia contra mim foi que na prisão eu estaria protegida dele. A minha viagem estava programada para as 16 horas, mas depois dessa ligação, eu peguei o ônibus para Minas que saía às 13. Me mudei para uma cidade que é bem interior e já fazem vários anos que eu vivo aqui com o meu pai. E posso jurar para vocês que toda noite de lua cheia escutamos uivos ao longe que vêm do milharal. Então, nos trancamos em casa até o amanhecer. E pelo pouco que eu sei do clã, a matilha, quando se mexe com um dos membros, se mexe com todos. Boa noite. A maioria das pessoas que ouvem histórias a respeito do lobisomem acha que é tudo apenas baboseira e conversa fiada. A Dilsa era uma dessas pessoas. Ela nasceu e foi criada em São Paulo. E por isso, achava que perigo mesmo não era lobisomens, e sim assaltantes, tarados, assassinos, etc. A Dilsa morava com o marido Eugênio e 3 filhos. E morava perto do centro de São Paulo. Mas a dificuldade financeira a expulsou da cidade. Então ela teve que se mudar. E num sábado, às 18 horas, o silêncio daquele povoado calmo é perturbado pelo caminhão da mudança. Era a Dilsa se mudando para sua nova casa. E do alto do caminhão, a Dilsa e os seus filhos olhavam curiosos para as pessoas. Algumas sentadas no chão, deitadas em rede e poucos trabalhando. Mas todos tinham algo em comum: o medo que refletia em seus olhos. Olhavam o caminhão com grande desconfiança. E um deles cochichou para o outro: "Olha lá, Antônio, vão para a casa do lobisomem." A casa do lobisomem, todos temiam ela. Ficava perto do povoado, quase encostada. E era só seguir uma curta rua de terra que terminava bem numa porteira que era a entrada dessa casa. E este lugar era o novo lar de Adilsa e sua família. Bem, passaram-se 3 dias sufocada pela solidão, e a Adilsa, que era acostumada com a presença de muita gente e a agitação da cidade grande, ela sentiu-se obrigada a ir até o povoado, tentar conversar com alguém. E quando chegou, foi recebida com olhares desconfiados. E todos evitavam conversa, exceto um velho que a convidou a entrar em sua casa. E lá eles conversaram bastante. O velho tinha uma barba muito grande, cabelos bem longos e grisalhos. Usava um óculos e não parecia ser um matuto da região. E no meio da conversa, o velho contou que a casa que a Dilsa estava morando pertencia a um homem muito estranho. Ele era violento e não conversava muito. Em algumas noites ele gritava, como se estivesse sentindo uma dor gigantesca. Disse o velho que em um certo dia,
Este homem foi até o povoado de manhã para comprar comida. Bem, não se sabe o que aconteceu para que um cavalo desse um coice nele. E o coice foi tão forte que, quando ele caiu, ele não levantou no mesmo instante. Permaneceu desmaiado na rua até a noite. E quando acordou, ali mesmo ele começou a se debater e a gritar de dor. E foi aí que começou a nascer pelos negros em seu corpo, os seus olhos mudarem de cor e os seus músculos se contorcerem. Aquele homem estava virando uma criatura com aspecto canino. Bem, mas não era um cão de 4 patas. Ele parecia mais um homem peludo, corcunda e com muitos músculos, e uma cabeça igual a de um cachorro. E o seu andar era parecido com o andar de um gorila. E da sua boca com longos dentes saía uma baba muito áspera. Aquela coisa olhava para a lua e uivava freneticamente. Naquela noite, o velho conta que todos estavam assustados e ninguém ousava desafiar o lobisomem. Aquela criatura andou em direção a uma casa e, chegando lá, ele arrombou a porta de entrada. E logo em seguida, a criatura se deparou com a criança. Então, saltou-se em cima da mesma e a devorou ali mesmo. A mãe, muito nervosa, correu para cima do lobisomem com uma arma. Bem, a criatura, que ainda tinha um pouco de raciocínio humano, fugiu para a mata. A mãe desistiu de ir atrás e logo voltou a atenção para os outros filhos. Pegou eles e foi embora dali às pressas para uma casa da vizinha. Então, diante daquilo, todos os homens do povoado pegaram as suas armas e foram atrás do lobisomem. E a criatura, pressentindo o perigo, fugiu para o matagal. E desde aquele dia em diante, o lobisomem nunca mais voltou no vilarejo. Porém, algumas pessoas relatavam que o viu andando pela mata. E ele sempre era avistado às noites pelos caçadores. Bem, a Dilsa agradeceu a conversa com o velho e voltou para sua casa. E chegando lá, nada disse para sua família e nem mesmo para o seu marido, pois ela achava que aquilo era apenas conto da carochinha. Porém, quando ficou um pouco mais tarde, às 2 da manhã, as crianças já estavam dormindo em seus quartos. E a Dilsa e o marido continuaram sozinhos conversando. E de repente se ouve um barulho bem alto. Era um barulho de alguma coisa quebrando dentro da casa. E depois um grito de uma das crianças. A Dilsa e o seu marido Eugênio correram rapidamente para dentro do quarto. E lá encontraram o telhado com um buraco manchado de sangue. Enquanto na outra cama estavam as 2 crianças abraçadas e com uma expressão de pavor. A Dilsa e o seu marido correram para fora de casa. Eles foram em direção ao quintal. E daí, eles viram pela iluminação da lua o vulto de uma criatura imensa arrastando pelo chão o corpo do seu filho. A Dilsa e o marido ainda correram na direção do lobisomem. Mas ele abocanhou a criança e, numa velocidade incrível, ele correu para a mata. Novamente, as pessoas da região se uniram e foram atrás da criatura, na esperança de encontrarem a criança com vida. Porém, após vasculhar a mata naquela noite, eles encontraram apenas a cabeça do filho de Adilsa.
pois todo o seu corpo havia sido devorado pela criatura. Boa noite. Numa pequena cidade no interior de Minas Gerais, havia um mistério nunca revelado. E todos os moradores tinham medo e andavam apavorados. E o medo daquelas pessoas era de uma casa abandonada onde morou um antigo prefeito da cidade. E após a sua morte, os moradores passaram a ouvir estranhos barulhos de sua casa. Gritos e portas que se batiam eram alguns dos sons que todos ouviam ao se aproximarem da casa. E certo dia, 2 compadres resolveram entrar na casa que intrigava a todos os moradores da pacata cidade. E quando se aproximaram, começaram a ouvir barulho de portas batendo. Os 2 ficaram muito assustados, mas não desistiram e entraram na casa. Perceberam que o barulho vinha do quarto. Então, subiram as escadas em direção ao quarto, respiraram fundo, criaram coragem e abriram a porta. Porém, não havia nada lá dentro. Então, os 2 compadres resolveram andar por toda a casa. E os barulhos continuavam cada vez mais alto. E logo em seguida, quando entraram na biblioteca, a porta se fecha e eles ficaram paralisados com aquilo que viram. Os 2 soltaram um grito de horror que é ouvido por toda a rua. E desde esse dia, nunca mais se viu esses 2 compadres. E a cidade, que tinha um grande mistério, passou a ter 2. Boa noite. Quem me contou essa história foi a minha falecida avó depois de me ouvir xingando. Então, ela logo disse: "Menino, não fale esse nome, desgraça." "Por quê, vó?" "Porque desgraça é a mulher do diabo." "De onde a senhora tirou isso, vó?" "Senta aqui, que eu vou te contar algo que aconteceu com seu avô." Bem, e aqui vai a história dela. Todos sabem que o seu avô cuidava de rebanhos de boi antigamente na fazenda. E no dia a dia, ele costumava irar-se bastante quando trabalhava com os bois. Ele xingava muito e batia bastante nos animais, e com muita fúria. Sem contar que ele vivia gritando aquele nome. Até que um dia, o seu avô chegou na sede da fazenda desesperado. Parecia que aquele homem tinha visto o fim do mundo. Semblante assustado, respiração ofegante e muito suado. E dava para sentir todo o seu pavor. Então eu lhe perguntei: "O que foi, homem? O que aconteceu? Por que você tá assim?" Ele havia perdido totalmente a voz. Apenas gemia como mudo e articulava assustado. E em pânico com as mãos, tentando me dizer que algo terrível aconteceu. Bem, eu preparei água com açúcar e dei para ele beber. E ele, já mais calmo, me contou tudo o que aconteceu. "Maria, eu estava no pasto para buscar parte do rebanho de boi. E hoje pela manhã eu já havia me estressado bastante com o trabalho. Irei bastante e xinguei muito mesmo como de costume. Bati em vários animais com raiva. E como de costume, eu gritei aquela palavra. Bem, eu estava sozinho no pasto, montando no cavalo e ajuntando o rebanho.
e quando percebi, um forte vento veio em minha direção. Logo percebi que não era nada normal. Era um redemoinho forte. E quando olhei, todo o capim se deitou pela força do vento. As minhas roupas balançavam e o meu chapéu caiu. E aquilo que vi começou com uma sombra. Era um vulto negro na minha frente de algo muito grande. E aquela figura de pernas negras era muito alta. Era tão alta que eu quase caí do cavalo, pois eu tive que deitar um pouco para trás para conseguir olhar para o alto. Eu fui olhando e olhando, e quando de repente, lá estava ela. Ela apareceu para mim. O vulto tomou forma e se transformou em uma mulher negra. Porém, não era um negro comum como cor de pele. Era algo muito incomum no planeta. Aquela figura deveria ter no mínimo uns 20 metros de altura. Eu olhei e vi uma enorme bacia em sua cabeça. A assombração tinha panos velhos em seu corpo. Bem, não sei o que foi, mas eu perdi a voz nessa hora. Queria gritar e não consegui. E até os meus músculos e os meus nervos travaram. O medo tomou conta de mim. Eu abria bem os olhos para ver se aquilo era real, e era mesmo. E daí eu achei que iria morrer ali mesmo. Aquela assombração sorriu de uma forma maligna e começou a falar com fúria. E com muito ódio e fúria, aquilo gritava assim como eu faço quando estou furioso no trabalho com os animais. Ei, José, sabe quem eu sou? Meu nome é Desgraça. Sou a mulher do diabo. Eu vim saber por quê. Por que você me chama tanto meu nome, José? Você grita o meu nome todo dia, José. Mas agora, eu acho que vou te levar para mim. Aquela coisa veio em minha direção como se fosse me pegar. Fechei os olhos e comecei a orar. Pedi perdão por tudo que havia xingado. E logo em seguida o vento cessou e aquilo foi sumindo. A assombração foi desaparecendo aos poucos como fumaça. Aquilo tomou uma forma de chamas de fogo. Deu uma explosão enorme que doeu os meus ouvidos e assustou o cavalo. Após ouvir o relato do seu marido, a minha avó disse para ele: "Está vendo, José? Eu vivo falando para você parar de agir assim. Bater nos animais e xingar esses nomes não adianta. Isso foi um aviso para você mudar esse seu jeito. Muda seu jeito, homem." Após a minha avó me contar este relato, confesso que fiquei com muito medo. E daquele dia em diante, eu nunca mais voltei a xingar. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Este episódio aconteceu no ano de 2016, comigo e com o meu namorado. Prefiro não falar o nome da cidade por motivos pessoais. Bem, tudo aconteceu em uma época de Páscoa. Eu estava muito feliz, pois naquele dia estava completando um ano de namoro. Os meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, num acidente de carro. E o meu namorado era o meu companheiro. Era amigo e ainda hoje é a minha felicidade. Então, passamos um tempo na minha casa. E depois, fomos passar um final de semana no sítio da minha avó. O meu namorado
era muito carinhoso comigo. Ele me dava presentes, lia livros para mim e me fazia sorrir. Então, eu queria fazer uma surpresa para ele. E assim que chegamos no sítio da minha avó, ela nos recebeu com muito amor e carinho. Bem, lá no sítio havia um quarto onde eu e o meu namorado ficamos. E enquanto ele fazia algumas coisas que a minha avó havia pedido para ele, eu arrumava as nossas coisas. E enfeitei o quarto com a nossa foto. E depois eu fui para a cozinha fazer um bolo de cenoura que ele gostava muito. E no final do dia, ele disse que estava amando aquele momento que passamos junto. Então nos deitamos e fomos dormir. Já no outro dia, estava tudo correndo bem. O meu namorado estava cuidando dos animais. E eu e a minha avó estávamos arrumando a casa. 4 horas depois, o meu namorado retornou com uma cara de preocupação. Eu dei um beijo em seu rosto e perguntei se estava tudo bem. E ele respondeu que uma das vacas estava toda estraçalhada no pasto. A minha avó ficou bastante preocupada, mas não falou mais nada em relação ao assunto. As portas e janelas da casa da minha avó eram protegidas com grades bem grossas. E eu sempre estranhei aquilo, pois ali não havia vizinhos próximos e não havia roubos naquela região. Bem, eu acabei deixando pra lá. A minha avó tinha mais idade e a casa era dela, então tudo aquilo era por sua conta. O dia passou normal, e quando eram as 9 horas da noite, a minha avó logo foi dormir, pois ela dormia cedo. E nesse dia, eu e o meu namorado estávamos assistindo um filme de terror e comendo uma pipoca com leite condensado. O filme era muito assustador. Então aquela noite eu estava bem assustada. O meu namorado sorria de mim. E quando o filme acabou, fomos dormir. Tempo depois, eu acordei com o meu namorado olhando pela janela do nosso quarto. E a janela dava de frente para uma mata fechada. Me sentei na cama e fiquei observando ele. E depois, ele arregalou os olhos e estendeu a mão para mim. E eu, sem entender nada, segurei na mão dele e saímos às pressas do quarto. Em seguida, ele bateu na porta do quarto da minha avó com muito cuidado e me pediu para fazer silêncio. A minha avó abriu a porta e ele falou: "Dona Lourdes, tem um lobisomem lá fora. Ele saiu da mata e tá aqui no quintal da casa." A partir daí, eu comecei a rir. E o meu namorado tapou a minha boca. Bem, eu não entendia nada. E logo falei: "Vó, é brincadeira, né?" A minha avó, muito séria, disse que não. Porém, aquele lobisomem não entraria na nossa casa. Então, daí, eu comecei a entrar em desespero. Eu confesso que o meu coração acelerou quando escutamos passos muito pesados rodeando a casa. E o que quer que estivesse lá fora estava farejando debaixo da porta. E depois voltava a rodear a casa. E foi quando, eu ainda não acreditando, decidi olhar pela janelinha da porta. E vi, logo atrás da bananeira, um ser maligno que parecia ser o próprio diabo. A cara daquela coisa tinha feridas. E aquilo era de pelos acinzentado. A criatura era enorme. E a sua boca mal fechava de tantos dentes que haviam nela. Os seus olhos eram vermelhos como brasas de fogo. Ele parecia manco e ficava me olhando fixamente. E foi quando ele mostrou os dentes para mim.
e se virou com uma cara grotesca que parecia rir da minha pessoa ou do meu medo. O meu namorado fechou a janela rapidamente e eu me sentei com o coração quase saindo pela boca. E parecia que o meu coração ia parar a qualquer momento. Aquela criatura ficou por volta de 2 horas no quintal, destruindo tudo em volta da casa. Até que então, aquela coisa entrou no galinheiro. E as galinhas ficaram todas alvoroçadas. E depois de uns 15 minutos, aquela coisa parecia ter ido embora, pois logo em seguida ouvimos um uivo ao longe. E logo após aquela coisa ir embora, a minha avó tentou me explicar que aquele bicho era um antigo morador do sítio. E havia boatos que ele se transformava em lobisomem e dava prejuízo aos vizinhos sitiantes. Então, os moradores se juntaram e assassinaram aquele pobre homem. E a minha avó falou que ele só atacava as pessoas que lhe assassinaram ou os parentes dessas pessoas. E quando ele era vivo, a minha avó chegou a conhecê-lo. E ela já o ajudou com comida e algumas roupas. E por isso que ele não a atacava. No dia seguinte, eu e o meu namorado fomos embora dali. Eu insisti para minha avó vir com a gente, mas ela não quis vir. Então eu respeitei a sua vontade. E naquele dia eu dei um celular para ela se comunicar com a gente, caso ela quisesse algo ou precisasse de algo. Quando cheguei na cidade, eu tinha certeza que aquele lobisomem não era um fantasma. Pois se aquela coisa fosse um fantasma, aquilo jamais poderia estraçalhar a vaca. E muito menos entrar no galinheiro e alvoroçar as galinhas. Dias depois, recebi a triste notícia que a minha avó havia falecido. A polícia disse que foi assaltantes. Porém, eu fui lá para tirar a história a limpo. E percebi que nada na casa foi roubado. E hoje eu tenho certeza que foi aquela criatura que matou a minha avó. E até hoje eu tenho pesadelos com aquele lobisomem me perseguindo. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Fabiana. E há muito tempo eu tenho vergonha de falar sobre isso com alguém, pois ninguém acredita. E muitas vezes fazem brincadeiras com o assunto. Bem, eu sempre fui uma pessoa que a minha família considera como corpo aberto. E por isso, já vivenciei muito durante toda a minha vida, mas sempre em sonho. Sonhar com coisas estranhas no céu, ou sentir algo me puxando, ou levantando da cama, é algo com o que eu tive que aprender a viver. E quando criança, eu tive que morar por um tempo em uma cidade pequena no interior de Alagoas. Eu tinha 9 anos, e me lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era brincar na praça da cidade até tarde da noite. Na época, eu não tinha internet em casa. Então, não tinha muito o que fazer além de brincar. E por minha família morar na frente da praça, eu brincava todas as noites com as outras crianças que também moravam por ali. Brincávamos de pega-pega, polícia e ladrão e queimado. Mas a brincadeira que mais gostávamos era de pular corda. Nesse dia, como qualquer outro, saí de noite para brincar com a minha irmã e as minhas primas na praça. E ali já estava cheio de gente. Nós ficamos lá, eu e a minha irmã e as minhas primas.
e também as minhas amigas brincando quase a noite toda. A cidade era calma, então os nossos pais costumavam deixar a gente ficar até umas 11 horas da noite. Me lembro de estar sentada em um dos bancos descansando por ter corrido muito. E quando a minha amiga, que também se chamava Fabiana, sentou do meu lado e apontou no céu um avião que estava passando um pouco longe dali. Como era noite, só podíamos ver mesmo as luzes passando. A minha amiga, depois de mostrar o avião para mim, ela saiu e voltou a correr com as outras amigas. Mas por alguma razão, eu continuei olhando para aquilo no céu. E com o tempo, eu não conseguia mais parar de olhar para ele. Aquilo estava lento demais, e muitas vezes parecia estar parado. Pensei então que, na verdade, poderia ser um helicóptero, que talvez estivesse procurando algo. Mas ainda assim, mesmo que fosse um helicóptero ou um avião, aquilo não fazia barulho algum. E ele estava numa distância que deveria fazer barulho. E depois de descansar, eu voltei de novo para a brincadeira. Bem, não lembro direito agora de que estávamos brincando, mas acho que era de queimado. A verdade é que o tempo todo eu olhava na direção daquela coisa no céu e acabava me perdendo. Parecia besteira, mas o fato daquilo continuar no mesmo lugar sem emitir qualquer barulho realmente me incomodava. E mesmo que eu falasse para a minha irmã e as minhas primas, que eram mais velhas do que eu, elas não ligavam, e mandavam eu também não ligar. Bem, um momento depois, eu fiz o que elas mandaram. E já um pouco tarde, as minhas primas e a minha irmã não queriam mais brincar, e foram todas para casa. Minhas amigas acabaram também fazendo o mesmo. Mas a Fabiana não queria ir embora, e eu também não. Então, ficamos apenas as duas na praça. E apesar de não querer ir embora, eu estava cansada. E a Fabiana também estava cansada. Então, não brincamos mais. E apenas ficamos sentadas no banco, conversando sobre as brigas que sempre aconteciam durante as brincadeiras. E então, eu lembrei do tal avião no céu. E resolvi procurar de novo por ele. Bem, vocês podem até não acreditar em mim, mas quando eu olhei na direção que aquela coisa estava antes, aquilo ainda continuava parado no mesmo lugar. Eu fiquei assustada e mostrei para a minha amiga. Então, ela deu a ideia de ficarmos olhando para ver quando aquilo iria embora. E enquanto conversávamos, eu vi aquele objeto ir embora. Porém, não como um avião ou um helicóptero. Aquilo que estava no céu simplesmente desapareceu. A minha amiga Fabiana ficou encucada com aquilo, e eu também. Pois como uma coisa que estava ali parada por tanto tempo tinha desaparecido assim do nada. A gente procurou no céu até onde a gente podia ver, e eu juro que não conseguimos mais ver nada. O céu estava limpo, e não tinha nem mesmo uma estrela. E eu também não me lembro de conseguir ver a lua. Tudo bem, poderia ser que ia apenas chover, mas eu realmente não consigo lembrar se naquela noite teve mesmo alguma chuva. Bem, é difícil de acreditar, eu sei. Eu também não acreditaria e acharia que estava louca. Mas a minha amiga também estava lá, e ela também viu. E eu juro que olhei em todo o céu e não vi mais nada. Mas quando olhei em cima de mim, tinha algo que até hoje eu não sei explicar. Aquilo parecia a lua, mas o seu brilho era muito forte, e tinha luz por todos os lados.
e eu não sabia distinguir mais o que era aquilo. A minha amiga e eu saímos correndo. E então, aquela coisa veio correndo atrás de nós. E depois de muito correr, fomos até a minha mãe e a minha avó. Elas estavam sentadas na frente de casa. Então, nos perguntaram o porquê daquela correria. E acharam que era mais uma de nossas brincadeiras. Bem, contamos para ela o que tinha acontecido. E a minha mãe e a minha avó disseram que não viram nada. E que tudo era besteira e invenção nossa. Mas eu e a minha amiga vimos aquilo. E eu sei que o que tínhamos visto era verdade. Quando estava calma, me esforcei para lembrar de mais detalhes. E então eu pude perceber que aquela luz era como fogo. E ali dentro daquelas chamas parecia haver um crânio. Bem, isso é totalmente sem sentido. Mas depois de muito tempo, eu fui pesquisar na internet se alguém já havia visto algo do tipo. E foi aí que eu encontrei relatos de pessoas que também avistaram a mesma coisa que eu. Aquela coisa costuma aparecer em roças. E é conhecida por muitos como o boitatá. Bem, se era o boitatá ou não, eu não sei. Só sei que eu não estou louca, pois a minha amiga é testemunha do que ocorreu naquela noite. Boa noite.